E eis que eu me rendi e li a autobiografia da Britney Spears. It's Britney, bitch. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo e dessa vez eu aproveitei o hype que a autobiografia da Britney tá tendo por aí para ler, né, que eu li, e que não foi bem uma leitura, vou já dizer porquê, e também para fazer esse vídeo porque eu acredito que muita gente quer saber minha opinião, já que é um livro que eu não costumo ler, um gênero literário que eu não costumo ler, mas que mesmo assim eu li e que eu vou passar aqui tudo que eu achei da história dela, do livro e tudo mais. Antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wallace, já peço que deixe o like ao final do vídeo se você tiver curtido, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. E agora a gente vai dar uma pequena introdução ao livro, né? Que nada mais, nada menos do que se tornou um best-seller do New York Times com não sei quantos milhões de cópias vendidas, eu não sei exatamente quanto, mas já estão inclusive discutindo sobre uma possível adaptação, já tem estúdios brigando para adaptar a autobiografia da Britney. Eu não sei como ela vai se comportar diante disso, porque, se eu não me engano, no próprio livro dela é muito detalhe, é muita coisa, então eu não consegui absorver tudo, mas eu sei que ela falou disso, sobre a adaptação no livro, e ela falava que, eu não lembro se ela dizia que não queria que fosse adaptado ou se ela não queria ser a protagonista, que não queria participar dessa adaptação, porque ia ser doloroso demais para ela. Inclusive, o prefácio da obra eu descobri através de uma amiga gringa, que é ela, no audiolivro, quem narra esse prefácio, e ela mesma diz lá que não vai narrar, que decidiu não narrar o restante da história, porque ela não ia conseguir, ia ser muito pesado para ela reviver tudo isso, ela falando novamente. Então, assim, é um livro muito pesado, eu já adianto, é um livro muito cru, tem detalhes muito pesados que ninguém nem imaginava, que ela passou por muita coisa, e enfim, vamos pro começo. O livro da Britney, embora a gente já tenha visto muita mídia em cima dela, ela sempre foi muito perseguida por paparazzis, pela mídia e tudo, mas a gente sempre via a questão da mídia. Então, uma coisa que eu achei muito bom em ler o livro dela, em ler a biografia dela, foi justamente porque eu tinha a visão que a mídia passava para mim e eu conseguia comparar, porque ainda de certa forma era algo recente. A Britney, ela estourou com 16 anos e aí, muito nova, inclusive, ela tem hoje 41 anos, só, muito nova ainda, mas por conta de tudo que ela já passou, ela aparenta ser bem mais velha e tudo, o que dá pra entender, porque é muito desgaste, muita coisa. Então, de certa forma, tava tudo muito fresco ainda na minha cabeça. Já tiveram vários documentários não autorizados, assim, que não houve participação dela, que não houve entrevista com ela, nada, foi só por conta de especulação e do que se sabia da vida pública dela. Ela inclusive comenta sobre esses documentários que ela não gostou que tivessem sido feitos, porque expôs mais ainda a vida dela e de forma errada. Então o que eu achei mais legal foi poder comparar o que a mídia falava e o que era verdade, que saiu da própria boca da Britney, o que fica tudo mais chocante ainda. Eu disse a vocês que não foi bem uma leitura, claro que foi, porque foi o livro todo, mas foi através de audiolivro. Inclusive esse livro foi o primeiro que eu me desafiei a escutar em audiolivro, e eu acho que foi um dos poucos que eu conseguirei, porque como se trata de não ficção, eu não precisava me ater a detalhes antigos para poder encaixar na história no futuro, ou mais na frente e tudo mais. Mas mesmo assim eu ainda tive certa dificuldade de me concentrar, eu me perdia muito fácil, enquanto eu estava escutando. Eu sou muito péssimo de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estava escutando, se eu me tivesse que fazer outra atividade, alguma outra coisa que geralmente eu estava fazendo enquanto estava escutando, eu me perdia e eu tinha que retroceder, voltar um pouco para poder ouvir de novo. Então, assim, foi um desafio bacana, foi interessante. A narração pode incomodar algumas pessoas. Eu vi algumas pessoas que se incomodaram com a narração do Audible em português, porque a mulher, ela é muito cheia de trejeitos, ela é muito enfática nas coisas, ela dá uma dramaticidade à narração. Então ela não só lê o livro como se ela estivesse lendo a página. Eu achei até melhor assim, porque senão ia ficar parecendo que tinha uma pessoa lendo pra mim a página do livro. Ela, de certa forma, ela dá sorrisos, ela faz áreas de empolgação, de tristeza, enfim.
o que eu achei que ficou mais legal. Mas muita gente não gostou, eu vi muita gente falando que não gostou disso, que achava a mulher empolgada demais, e isso acabou causando um problema. Mas enfim, tirando isso, o audiobook é sensacional, foi totalmente gratuito. Outro motivo que eu optei por ouvir o audiobook, né? Porque o livro estava caríssimo, 120, se eu não me engano, a pré-venda dele, e aí eu não queria comprar porque eu sabia que eu não ia ler mais. Era só eu nem queria ler, eu nem tinha vontade de ler, só li mesmo por conta que saiu de graça pelo Audible, que os assinantes Prime têm 3 meses para assinar gratuitamente o Audible, né? E aí eu acabei me surpreendendo porque realmente é muito bom você poder saber a versão dela. E aí ela conta desde o início da vida dela, como foi toda a infância dela, na família dela, como era uma família tóxica. Conta dos avós dela, de como a relação dos avós podem ter influenciado e devem ter influenciado diretamente em como o pai dela tratava ela. Era um relacionamento bem tóxico, bem conturbado. O pai dela não sabia demonstrar amor. O pai dela obrigava, por exemplo, o irmão dela a ser sempre... Aliás, o avô dela obrigava o pai dela a ser sempre bom em esportes. Ele tinha que ser o melhor, ele não podia vacilar, ele não podia ser ruim em nada. E isso acabou causando um trauma nele, que provavelmente quis com que ele buscasse sempre a perfeição na família, nas filhas e tudo mais. E aí a gente vai entendendo, pouco a pouco, ela vai dizendo, ela vai detalhando tudo, a infância, vai entendendo como foi o momento que ela estourou, que se eu não me engano foi com a música Gimme More, que ela estourou de verdade. Ela já cantava, ela gostava de cantar e tudo, em barzinho lá pelos Estados Unidos e tudo, e sonhava realmente em ser cantora. E aí disse um certo dia que ia seguir esse sonho dela, tentou, conseguiu, deu certo, estourou. E ela disse que foi já um boom muito, como é que eu posso dizer, muito caótico, porque ela teve um estouro realmente que foi impactante para a mídia, que foi de uma hora para outra, e foi um boom muito grande. Então a mídia começou a cercar demais a Britney, e ela começou a ficar já sufocada desde sempre. Só que no começo ela não tinha essas coisas de... como é que eu posso dizer? Ela não tinha problemas com a família, então ainda as coisas iam se ajustando. E aí, enfim, as coisas foram acontecendo e ela foi se complicando demais em termos de relacionamento. Eu acho que, inclusive, um dos motivos que levou Britney a se relacionar de forma errada, eu digo de forma errada porque ela sempre personificava os namorados que ela encontrava de forma muito fácil. Isso você percebe lendo o livro, que quando ela fala dos ex dela, de todos os caras que ela ficou, ela personificava eles como um deus, como algo que... do nada um mosquito passando aqui. Como um deus ou como um... como é que eu posso dizer? Eu percebi que ela queria achar nos caras que ela ficava o amor que o pai dela nunca deu a ela, o amor que ela nunca teve do pai. Então isso acabou complicando muito a cabeça dela, o psicológico dela, porque ela se decepcionou demais com todos os homens que ela se relacionou. Eu não vou dar muito spoiler, eu não vou falar muitos detalhes sobre o livro, porque é uma experiência bacana você ler e você tirar suas conclusões e você saber o que tá ali. Mas o mais interessante é justamente você poder ver como realmente foi o relacionamento dela com o Justin Timberlake, por exemplo, que não é segredo pra ninguém, já tá todo mundo falando que ela teve uma gravidez, todos os sites já noticiaram isso. Ela ficou grávida dele e ele mandou ela abortar, disse que não queria ter esse filho, que não era o futuro que eles queriam. O Justin, fica muito claro no livro que o Justin foi a maior paixão que a Britney já teve, que ela ainda sente algo por ele, ela não apagou ele totalmente da vida dela, guarda cartas dele, tudo ainda. Então foi uma decepção muito grande pra ela, porque ele traía ela, saía sem ela, e o pior de tudo foi ter mandado ela tirar a criança. E além disso, enquanto ela tava, ele não deixou ela ir pra nenhum hospital, porque não queria que a mídia soubesse que ele estava mandando ela tirar a criança e que ela tinha engravidado dele. Então foi uma coisa bem caótica, bem conturbada, e é a partir disso que tudo desanda na vida da Britney. Ela ficou muito abalada com o término do Justin, e ela ficava extremamente revoltada com o fato de que a mídia focava nela como sendo a culpada pelo término, como se ela tivesse traído ele, como se ela tivesse dado um pé na bunda dele, quando ela sabe que não foi e quando ela não pôde dizer o real motivo à mídia, para proteger ele por algum motivo, que era um mundo que antes era muito menos feminista do que hoje.
Então, ele acabou se beneficiando muito mais com o término, e o término para ela foi péssimo e para ele foi um boom, um up na carreira dele. Então são coisas muito revoltantes que eu ouvi e eu fiquei assim, não é possível, não sei como ela ainda tem sanidade, porque ela passou por muita coisa mesmo. O pior foi a curatela, que o pai dela simplesmente do nada foi pegando momentos em que ela estava simplesmente se divertindo e tentando desopilar com amigos, bebendo, ficando um pouco bêbada, né? Bebeu além da conta, mas nada que uma pessoa normal não possa fazer. E o pai dela foi pegando esses pequenos momentos dela e usou contra ela para dizer que ela não estava sã e que ela não tinha condições de cuidar da própria vida. Então, uma pessoa adulta tendo que ser coagida pelo próprio pai judicialmente de uma forma que ela nem imagina, porque ela não teve direito a advogado, disseram que ela não podia escolher o advogado, tinha que ser o advogado que a própria corte estava dando. O próprio juiz lá da cidade foi contra ela e ficou a favor do lado do pai dela. Ficou a favor do pai dela. Então assim, é muita coisa que você escuta e você fica realmente revoltado e você fica impressionado como é que essa mulher sobreviveu a tudo isso. Você percebe que ela tem alguns distúrbios mesmo psicológicos, porque não tem como, é muita coisa, mas enfim, o livro é excelente, a biografia é muito boa, se você é fã, você não pode deixar de ler, porque eu que não sou fã dela, assim, gosto de algumas músicas, já escutei muito, sei quem é ela demais, vi todo o alvoroço da mídia em cima dela durante muitos escândalos. Eu gostei muito, eu dei 5 estrelas e eu não sei, acho que não favoritei, mas eu dei 5 estrelas porque realmente tem tudo o essencial que todo mundo precisa saber. Ela é bem objetiva, ela não conta coisas desnecessárias que as pessoas não gostariam de saber, ela é bem objetiva, ela é bem direta e ela fala tudo o que contribuiu para afetar ela nas performances que a mídia destacava como fraca, no corpo dela que ela engordou e que a mídia chamava ela de gorda, enfim, muita coisa, e tudo isso tem uma explicação, tudo isso tem uma causa, e tudo isso são coisas que não dava para deixar passar para lá e que ninguém nunca foi realmente investigar a fundo para saber o que estava acontecendo com ela. Além disso tudo, a Britney teve uma super exposição de paparazzi. Os paparazzi tentavam a todo custo procurar momentos de fragilidade dela para ganhar dinheiro, para ganhar mídia em cima dela. Então isso piorava mais ainda, porque ela estava fragilizada pelo término, pela curatela, pelos filhos, pelo ex-marido que não dava ibope para ela também, que não queria saber dela, ela com o filho recém-nascido e ele nem aí para a família. E ela não podia sair de casa sem que os paparazzis ficassem a todo momento colados no vidro do carro dela. Então assim, você entende tudo, como eu disse, e o mais massa é você poder pegar trechos, você poder pegar partes do livro dela e comparar e você observar em vídeos, porque sim, muitas das coisas que ela fala foram registradas foram momentos que foram registrados pela TV. Então ela fala de uma apresentação, por exemplo, que ela fez na Disney. Ela ganhou um prêmio do Disney Icon, que o programa todo foi um tributo a ela. Então pegaram vários cantores e ela recebeu esse prêmio e vários cantores cantavam músicas dela, fazendo versões diferenciadas e performances de dança, né, na frente dela lá, para ela receber esse prêmio. Então ela fala de uma coisa que aconteceu lá com a irmã dela, que a irmã dela canta nesse show, a última música dessa performance é a irmã dela, faz um tributo, e ela fala de uma coisa que provavelmente quem assistiu o vídeo na época, quem assistiu a premiação não percebe, mas quando ela fala que você vai reassistir o vídeo, você percebe o sorriso dela, como é um sorriso que começa super empolgado e feliz e termina super sem graça e meio assim, sem saber o que fazer. Então é muita coisa mesmo. Ela fala do episódio que ela ficou careca, por que ela ficou careca, qual era a intenção dela. O episódio que ela quebra o vidro do carro do paparazzi, por que ela fez isso. Enfim, ela fala muita coisa. É uma história revoltante, é uma história triste. E se você é fã, você não pode perder, porque realmente é uma biografia que tá todo mundo aclamando, que já se tornou best-seller do New York Times, como eu falei, e que não tem, e que instiga você. Não é aquela coisa parada, aquela coisa sem graça. Teve só uns momentos que ela falava muito da carreira dela, mas que eu não
eu relevei porque, como eu disse, eu não sou fã dela. Então, essa parte não me interessava. Eu queria saber só da fofoca mesmo. Só das coisas que a mídia transformou em fofoca. Então, assim, indico demais a leitura. É um baita livro, é uma baita biografia. Aposto que você não vai se arrepender. Além de tudo, há questões feministas que dá para ser discutida, que dá para refletir em como a mídia piora o lado feminino e aumenta o lado masculino, como ela só favorece os homens e desmerece as mulheres. Ainda hoje é um pouco assim, é bem menos, mas ainda hoje é. Então, assim, não deixe de fora. Se você tem vontade de ler, se você gosta de autobiografias, até mesmo você que não gosta muito, eu indico para você tentar ler, porque realmente é uma história que vale a pena conhecer. É um lado que o mundo nunca viu e que só a mídia teve a oportunidade de contar, e que agora a Britney mesmo tá contando de verdade, abrindo o coração para todos vocês. Então o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa indicação surta efeito aí, que vocês tenham vontade de ler. Se vocês já estavam com vontade, que eu tenha dado a certeza maior ainda para vocês lerem. Realmente é um baita livro. Se forem ler, me contem depois o que vocês acharam. Se for indicação minha, postem, me marquem, digam que foi indicação minha, que eu vou amar ver, eu vou amar conversar com vocês sobre isso. E enfim, curtam o vídeo se ainda não fizeram isso, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. E não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem o link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês podem me dar uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.